Esta semana, neste Saúde em Foco, o que causa acidentes vasculares em jovens, também conhecido como ataque cerebral, teremos algumas respostas com o Dr. Darius Lima, neurologista cabo-verdiano. E o norte de Moçambique luta contra o aumento de acidentes cardiovasculares entre jovens. Este é o Saúde em Foco. Olá, este é o Saúde em Foco, comigo, Amâncio Miguel. Um derrame, também conhecido como ataque cerebral, ocorre quando o fluxo sanguíneo para uma secção do cérebro é bloqueado ou quando um vaso sanguíneo no cérebro se rompe. Isso leva a danos ou morte de células cerebrais, resultando em potencial incapacidade de longo prazo, danos cerebrais ou até mesmo a morte. Os derrames são comuns entre os adultos. De acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças aqui dos Estados Unidos, a chance de ter um derrame dobra a cada 10 anos após os 55 anos de idade. No entanto, muitas pessoas com menos de 65 anos também têm derrames. Especialistas dizem que globalmente aumentam os casos de AVC entre os jovens e podem ocorrer por motivos como a obesidade, a pressão alta e diabetes. Em Moçambique, por exemplo, as autoridades de saúde no norte do país dizem que os casos de AVC em jovens estão a aumentar. Adina Soalerre, em Nampula. Em 2021, aos 19 anos de idade, Jacob Mário foi diagnosticado acidente vascular cerebral, doença que afetou a sua fala, os movimentos das mãos e pés, o que mudou a sua vida e deixou para trás um dos seus maiores sonhos de se formar em engenharia. Tive de tombola em 2021 e desde lá foi tratando consoante tenho desviado sem a mão. Não consigo jogar, correr, essas coisas. A esperança do jovem está nas sessões de fisioterapia que tem feito semanalmente no Hospital Central de Nampula. No ginásio da fisioterapia do Hospital Central de Nampula é frequente a presença de jovens em busca de tratamento da doença. Jamal Hassani é um deles, foi diagnosticado AVC há 3 meses. Comecei a ter problemas de saúde, febre, dor de cabeça. Até fiquei internado aqui no Hospital Central. Fiquei aqui durante uns 5 dias. Depois deram a alta, fui para casa. Então, chegando em casa, é daí que já entrou a começar a cair. Isso aconteceu há 3 meses atrás. Só que tive outros problemas, de febre não febre que tinha que combater primeiro, que já não me dava vontade de comer, nem de fazer algo, outra coisa. Tive problema de fazer acidente maior, então de combater essas coisas, já ficar isso aqui para já começar com a fisioterapia. De janeiro a março, foram internadas no Hospital Central de Nampula 55 pessoas com a doença e de lá para cá, o número de diagnosticados diária e semanalmente só aumenta. Em 3 dias da última semana do mês de maio, foram 18 novos casos. O porta-voz do Hospital Central de Nampula, Frederico Sebastião, explica que as pessoas com hipertensão ou com histórico da doença na família devem fazer o controlo da tensão arterial e da diabetes para evitar chegar à fase de acidente vascular cerebral. E a maior parte destes doentes que vieram cá não sabiam sequer que eram hipertensos. E quando vêm ao hospital, já com o AVC, é que descobrem que são hipertensos ou que têm diabetes. Então, nosso apelo era para que todo mundo, hipertenso, diabético, conhecido ou que tem um familiar que tem essa patologia, que fosse para o centro de saúde mais próximo fazer um check-up da sua pressão arterial ou da diabetes. E para aquele que tem a doença, tem que fazer o tratamento, de modo que se evite termos esses números alarmantes. O porta-voz alerta que o consumo de álcool e drogas ilícitas, o tabagismo, algumas doenças sexualmente transmissíveis, incluindo o HIV/SIDA, constituem fatores de risco para o AVC. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalerre. Este é o Saúde em Foco e agora vamos à cidade da Praia, a capital de Cabo Verde, para conversar com o Dr. Darius Lima, que é médico neurologista, sobre AVC. Dr. Darius, obrigado por aceitar conversar conosco. Muitas vezes, doutor, falamos de AVC e falamos de pessoas mais velhas, mas agora cada vez mais ouvimos de pessoas mais novas. O que é que está a acontecer, doutor?
Bom, agradeço pela oportunidade de participar do Saúde em Foco. E falando em relação ao AVC, vemos que o AVC é uma doença que é conhecida por ser uma doença mais incidente em idosos, mas também temos tido alguns casos de AVC, que chamamos AVC em jovens, que têm tido um número crescente neste momento. E quais são os fatores, doutor? Sim, temos alguns fatores em que não podemos mudar, que, por exemplo, o sexo, ou seja, o sexo masculino tem tido um número maior em relação ao AVC em jovens. Também o que não podemos mudar são, quero falar mais em relação à genética, que temos tido casos em que pacientes com AVC abaixo dos 50 anos, que têm a ver muito com doenças familiares, né, doenças congénitas ou também adquiridas, que são passadas, essas doenças são passadas de geração em geração, que acabam tendo uma certa, podemos dizer, um certo peso em relação a uma pessoa ter um AVC. E também temos aqueles fatores que não podemos, quero dizer, que podemos, na verdade, que podemos mudar, que é, por exemplo, a hipertensão, o diabetes, a obesidade, o sedentarismo, o uso excessivo de álcool, vamos dizer, de drogas também. São vários os fatores que podemos modificar. Haverá, neste caso de AVC, alguma forma de ver os sintomas e o que podemos fazer para minimizar? Sim. Bom, mesmo sendo AVC em jovens, temos a presença dos dois tipos de AVC, que já conhecemos, que é o AVC isquémico, que é quando ocorre o bloqueio, né, do suprimento de oxigênio, e quando há o AVC hemorrágico, que é quando uma artéria rompe e tem um extravasamento de sangue. Quando existe esse tipo de acontecimento, temos uma forma de ver os sintomas. Por exemplo, chamamos de 3 Fs, que é quando vemos a face fica de um lado, ou seja, a boca, por exemplo, fica torta. Podemos ver também uma dificuldade na linguagem, o paciente não consegue conversar bem, como é o costume desse paciente conversar, ou seja, pode ter uma língua pesada, não consegue referir o que normalmente costuma falar com outras pessoas. E também temos o terceiro sintoma, que é quando temos uma fraqueza, uma perda de força do braço, ou às vezes também do braço e da perna, podemos dizer, por assim dizer. Então, esses sintomas são os sintomas mais comuns, mas também existem outros sintomas que não são tão comuns, por exemplo, dificuldade na visão, o paciente fica com uma visão turva, também uma dor de cabeça intensa. Mas isso sucede, doutor, quando já de facto tivemos AVC antes de acontecer. Haverá alguns sinais que devemos ter cautelas com elas para evitarmos cair já no final, onde é cada vez mais complicado, porque às vezes sinto uma dor de cabeça, sinto uma dor no outro membro e digo, vou tomar um comprimido e vai passar. Exatamente. Porque muitas vezes os pacientes chegam já depois de mais ou menos 2, 3 dias depois do ocorrido. Então, quando isso acontece, é um pouco mais difícil de ajudar o paciente. Dentro dos AVCs que conhecemos, temos uma condição que se chama AIT, que é um acidente isquémico transitório, que vamos dizer que é praticamente um sinal de que alguma coisa não está bem. Ou seja, o paciente tem esses sintomas que eu acabei de referir e o paciente melhora depois de 24 horas, antes de 24 horas, desculpa, e não procura atendimento médico, porque diz pode ser que seja algo passageiro e realmente é um sinal de que alguma coisa não está muito bem. Isso podemos ver que pode acontecer se, por exemplo, o paciente tiver hipertensão e não é tratada, ou diabetes, ou também o colesterol que está muito elevado, e muitas vezes podemos, numa consulta de rotina, encontrar esses valores elevados e ver que pode sim ter um risco aumentado de ter um AVC no futuro. Há vezes, doutor, que a gente assume que tem uma ligeira dor no pescoço e assumimos que dormimos mal naquele momento e a vida
vai seguindo. A verdade é, porém, é que é preciso sempre procurar especialista. E aqui está o calcanhar de Aquiles para muitos países africanos, por exemplo, onde ou o hospital fica distante, ou o hospital não tem especialista, ou não tem as condições. Nessas situações, o que é preciso, a nível de casa, fazermos? Certo. Quando acontece esse tipo de casos, assim como o senhor disse, em países ou localidades que não têm um médico fixo ou até tem um hospital um pouco mais longe, a melhor coisa é seguir imediatamente pode ser um posto de saúde, o posto de saúde mais próximo da região onde o paciente mora, que vai ser avaliado neste momento não só os médicos e os especialistas, podemos dizer, os neurologistas, mas também os enfermeiros também já estão preparados para reconhecer os sintomas do AVC e encaminhar para o serviço, vamos dizer, o serviço central, um hospital central. Aqui, por exemplo, aqui na cidade da Praia, temos o Hospital Central, em que os pacientes que moram um pouco mais distantes, vamos dizer, na periferia, são encaminhados das delegacias de saúde, dos postos de saúde em que procuram atendimento, e eles são encaminhados para uma avaliação mais especializada. Então, a melhor coisa a fazer nesses casos é encaminhar imediatamente para um serviço de saúde. Mesmo se o Hospital Central estiver um pouco mais distante, procurar o mais próximo possível, porque o primeiro atendimento e também as primeiras horas em que acontece o AVC é crucial. É crucial, é importante porque vamos avaliar os parâmetros, ver como é que está a pressão, ver se tem algum outro sintoma que precisa ser avaliado mais rapidamente, por exemplo, algum sintoma mais cardiológico. Então, nesses casos, não ficar em casa. É procurar imediatamente um hospital, mesmo se pensar que é algo mais leve, que é algo transitório, algo que pode passar. Porque muitas vezes é um sinal para alguma coisa mais grave, mesmo uma simples dor do pescoço, que é muito estranho e aconteceu de uma forma súbita, que é a palavra que usamos sempre quando tentamos educar a população. Se é um acontecimento súbito, ou seja, aconteceu de repente e nunca tinha acontecido dessa forma, então é melhor imediatamente procurar um serviço de saúde. As dicas aqui do Dr. Dários Lima, na cidade da Praia, em Cabo Verde. Sei que é de uma família de músicos. Doutor, para terminar, cantar uma dança mamie crioula, ouvir uma cisé, ouvir uma boa música e mesmo cantar, ajuda ou não? Muitas vezes ajuda, porque pela carga de trabalho que temos, vamos dizer, principalmente aqui em Cabo Verde, como somos poucos especialistas nessa área e temos uma carga de trabalho muito, muito elevada, realmente ajuda. Não sei se a minha voz talvez não está muito boa hoje. Não sei. Bom, pode dizer algum tema? Eu vou tentar alguma coisa. Pode. Bom, vou tentar uma música da igreja que eu faço parte. Permitim que entrar na bu santuário, ó Deus. Permitim que entrar na bu presença, ó Senhor. Chan trazer-bo tudo e a esperança e as mágoas. Acho que está bom. Obrigado, doutor. A música também participa, é parte da nossa vida. A música sempre presente ajuda também a relaxar. Tivemos assim a conversa com o doutor Dários Lima, dando as dicas aqui no Saúde em Foco. Até a próxima. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. E desta forma marcamos o ponto final ao nosso programa. Destacamos hoje AVCs. Bárbara Ferreira Santos e Evangelho Miguel voltam para a semana para mais um Saúde em Foco aqui na Voz da América. Continuem connosco em www.voportugues.com. Até lá.